Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos comentar a respeito do fórum de televisão aberta que teve na semana passada, promovido pelo portal Na Telinha, em que discutiram a respeito das restrições da publicidade infantil. Então, eu vou ler a notícia aqui para vocês. A notícia é essa daqui, ó. Mas eu não vou conseguir interagir com a página por aqui, porque o navegador do OBS Studio ele tem problemas ao interagir com o mouse, subir e descer a página. Então eu não consigo daí ler por aqui. Então eu vou ler através do Microsoft Edge. Eu vou lendo aqui para vocês, tá? O que está escrito é o seguinte: Fórum de TV aberta na telinha. Chegou a hora de mudar a publicidade infantil. Evento foi promovido pelo Na Telinha e aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Na Telinha, em parceria com o jornalista James Akel, promoveu na noite da última segunda-feira, dia 8, o segundo Fórum de Televisão Aberta, em que discutiu a publicidade infantil no setor. O evento ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo e contou com a presença de importantes executivos do audiovisual e representantes de organizações relevantes. Durante os debates, houve um consenso da necessidade de mudanças pelas dificuldades de produzir conteúdo para as crianças diante de tantas restrições comerciais. Abre aspas. O segundo Fórum Brasileiro de Televisão representou um marco significativo, abordando um tema extremamente delicado: a publicidade infantil na televisão aberta. Profissionais de elevada competência técnica, empenhados em solucionar esta questão, discutiram estratégias para que os anunciantes voltem a todo vapor para dar um vigor na TV aberta. Fecha aspas. Essa fala foi do jornalista James Akel. Quem participou foram o Bruno Zanoni e Giuliano Cesso, do canais Stena, Mariane Castro, aquisições e distribuição de conteúdo, do Grupo Bandeirantes, Thalita Sabatini, da Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas, Ana Carolina Pescarmona, da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, Rodrigo Paiva, diretor da Abral e conselheiro do CONAR, Luiz Werneck, sócio do escritório Inglês Werneck e ex-conselheiro do CONAR, João Camilo Júnior, diretor de Relações Institucionais e Assuntos Regulatórios do SBT e conselheiro da ABERT, e Marluce Cavalcante, diretora jurídica do SBT. As emissoras Globo, Record e Rede TV foram convidadas a enviarem seus representantes, mas responderam que não poderiam participar por questão de agenda. Aí tá aqui, Fórum de TV aberta sobre publicidade infantil, e daí vem aqui a fala do João Camilo Júnior, que trabalha lá no SBT. Olha só o que ele falou. Atualmente não existe uma proibição da publicidade infantil. O que temos é um ativismo muito forte por parte de ONGs e organizações da sociedade civil, o que me leva a questionar se realmente representam a sociedade civil
pois de alguma forma atuam para coibir, proibir e banir a publicidade direcionada não só para as crianças, mas de forma geral. Se pegarmos algum regulamento em relação à publicidade infantil e retirarmos o excesso de cores, músicas lúdicas, personagens, eu pergunto, o que sobra? Essa foi a fala do João Camilo e vamos ver outros executivos. Teve outros executivos que deram mais opiniões. Olha só a fala do Bruno Zanoni. Olha só o que ele falou. Para o Bruno Zanoni, o Fórum de TV foi de extrema importância para discutir o assunto da publicidade infantil. Abre aspas. As restrições impostas acabam por impedir o próprio fomento, da publicidade infantil. Na TV a cabo, observa-se pouca produção brasileira. Por quê? A produção voltada ao mercado infantil quebrou. Isso provocou o fechamento de um ecossistema inteiro. As marcas começaram a recear a associação com o conteúdo infantil. Sem marcas, não há investimento. Sem investimento, não há produção. Agora, vamos para a opinião a fala, da Ana Carolina Pescarmona, da ABA. Ela afirmou que acredita na autorregulação. Abre aspas. Já somos regulados e há uma lei federal que autoriza a publicidade infantil. Atualmente, contamos com mecanismos de controle para a autorregulação publicitária. O CONAR criou um anexo específico para tratar da publicidade infantil, visando proteger as crianças de abusos. A publicidade é parte integrante da atividade econômica e contribui para a formação de crianças. Privar elas da publicidade é também privá-la dos valores e da informação, o que não seria interessante e nem é bom para crianças. E também tem uma fala aqui, uma frase da Marluce Cavalcante, que é a diretora jurídica do SBT. Ela falou assim, precisamos desenvolver uma publicidade consciente. No evento, houve um entendimento entre os participantes de se rediscutir as regras que hoje norteiam a publicidade no CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária. Abre aspas. Desde a instituição dessas normativas, o mundo e o mercado sofreram transformações significativas. Na minha concepção, a solução adotada revelou-se excessivamente rigorosa em relação ao problema que se pretendia sanar, resultando em consequências prejudiciais ao invés de curativas. Essa fala foi do Sandro Nascimento, que é o diretor de jornalismo do Na Telinha. Atualmente, entre as grandes redes abertas comerciais, apenas o SBT e a Band mantêm programas destinados ao público infantil. No SBT tem o Sábado Animado e o Lucas Tum, e na Band o Band Kids. Todas as emissoras demonstram interesse em investir nesse segmento. Contudo, nessa situação evidencia a necessidade de flexibilizar as regulamentações vigentes. Thalita Sabatini, autora do artigo Desvendando a Publicidade Infantil no Brasil, separando fatos de ficção, junto com Marice Ferreira, da Abral, publicado pelo site em fevereiro desse ano, disse, abre aspas, eu tenho um filho de 6 anos de idade. Se eu tirar a publicidade infantil dele, o que ele vai ver? Vai ver publicidade de carro,
vai ver outros tipos de publicidade que não são direcionadas e são menos responsáveis. Se a gente proibir, tem um impacto econômico, tem um impacto psicológico nas crianças e tem diversos impactos se a gente analisar, inclusive no setor. Fabrício Falchetti, fundador e CEO do Na Telinha, elogiou o alto nível do debate no fórum, com pessoas especializadas no assunto. Abre aspas. A apresentação foi uma verdadeira lição sobre legislação da publicidade infantil. Tive a honra de o Na Telinha iniciar esse debate sobre a mudança da atual regulamentação. Aqueles que defendem o término da publicidade infantil também estão, indiretamente, apoiando o desemprego no setor e a exposição das crianças a conteúdos inapropriados para elas. É necessário cessar essa hipocrisia e enfrentar o problema diretamente. O que será da TV no futuro? Fecha aspas. E concluiu. Abre aspas. Por que não pode haver uma criança promovendo o consumo de frutas, enquanto o programa realiza uma ação promocional de supermercado? Sou pai e entendo que aprender a dizer não é parte do desenvolvimento da autonomia da criança. Fecha aspas. Então, gente, eu concordo exatamente com tudo que foi falado ali. Privar as crianças da publicidade infantil traz uma coisa assim que é inadequada para a criança. Criança não vai assistir uma revista eletrônica, não quer saber de comercial de carro. E também dá para fazer um comercial sem aqueles, peça para o seu pai, peça para sua mãe. Sem isso, dá para fazer. Inclusive, eu quero aproveitar para mostrar uma imagem aqui para vocês. Eu vou mostrar. Estão vendo essas duas imagens que eu coloquei aqui na tela? Uma é de um alimento saudável. Os outros dois são de alimentos não tão saudáveis assim. Então, falam que isso aqui incentiva a criança ao consumismo, né? Mas não é importante que as crianças comam alimentos saudáveis? Tipo batata congelada e hambúrguer. Eu não vejo problema em a criança consumirem de vez em quando. O que não pode é você consumir todos os dias. Mas fruta como maçã, banana, que nem o caso aqui da fruta da Turma da Mônica, né? Que nem tá nessa foto aqui. Eu acho que seria bom que tivesse novamente, quando permitirem novamente a publicidade infantil, que isso aqui fosse o incentivo. Não tanto disso aqui. O hambúrguer tem que ser um pouquinho menos, mas frutas, legumes, né? Porque na época que ainda era permitido a publicidade infantil, né? E tinha todos aqueles exageros, isso aqui, né, passava sempre na televisão. Esse das frutas da Turma da Mônica, legumes, incentivava a criança e isso pode incentivar a criança a comer fruta, comer alimentos mais saudáveis. Então tem que se repensar sim, né, na volta, né, da publicidade infantil, os merchants, para fazer um bom uso da publicidade infantil para as crianças. Não com o intuito de, porque criança não pode ter. Gente, criança cedo ou tarde vai consumir alguma coisa. E as emissoras precisam dos anunciantes para manter
para se manter no ar. As emissoras vivem de publicidade. E um programa de televisão também precisa de publicidade, porque com o que eles recebem da publicidade é o que paga o próprio programa, os gastos que eles têm com os programas infantis. É compra de desenho, é compra de não sei o que, é montagem de cenário, eles pagam acho que um monte de coisa. É funcionário também da equipe, um monte de coisa. Mas eu não falo por isso exatamente. Eu vejo que houve sim um excesso de proteção e isso foi uma super proteção. E super proteger as crianças pode fazer muito mal a elas. Super proteção limita a autonomia da criança e os pais também têm que aprender a falar não, sabe? Se a criança falar, eu quero isso, os pais têm que chegar e falar, não vou comprar tal coisa. Mesmo que passe comercial na televisão, seja de roupa, sapato, tênis, o que for. Se você falar não, a criança tem que entender os nãos. Porque quando ela crescer, ela vai virar um adulto e esse adulto vai receber muitos não na vida. Porque a vida não é feita só de sims, é também feita de não. Então, eu acho que é importante sim flexibilizar, não extinguir, mas flexibilizar para permitir uma maior autonomia de liberdade criativa para os anunciantes, para que eles façam uma publicidade responsável, cuidadosa, sabe? E também para que as crianças entendam, né? Tenham acesso à informação, a conteúdo para elas, que é o que hoje faz falta. Porque vocês veem, assim que terminou a publicidade infantil, o que aconteceu? Os programas infantis foram acabando. Então já não tem mais tanto programa infantil quanto tinha lá nos anos 2000. Entendeu? Precisa sim ter uma publicidade consciente, mais cuidadosa para as crianças, sem excessos e sem exageros, mas que a publicidade seja caráter informativo para a criança. Muita gente fala, tem que acabar a publicidade, porque a publicidade é prejudicial. Não, gente. A publicidade ela não é prejudicial quando feita com responsabilidade. Entendeu? Se você for fazer uma publicidade de forma responsável, ela não vai prejudicar ninguém, nenhum lado e nenhum outro. Então é importante sim que haja uma flexibilização e uma responsabilidade também dos anunciantes fazerem uma publicidade mais cuidadosa e mais consciente para as crianças, direcionada para a criança. Porque quando fizeram a restrição, falaram que agora a publicidade tem que ser direcionada aos pais, não é isso? Mas os pais não brincam de carrinho, eles não brincam de boneca. Eles não vão comprar carrinho e boneca porque não são eles que brincam de carrinho e nem de boneca. Quem brinca com isso é a criança. E outra coisa também que está tendo bastante desde que aconteceu isso, de ter da publicidade ter entrado em vigor lá em 2014, as crianças têm ficado bastante no celular, em tablet, no TikTok principalmente,
que é aquele aplicativo de rede social de vídeos, e ele é muito mais prejudicial para a criança do que um comercial, porque lá de vez em quando, dependendo de como o algoritmo age, aparecem aqueles desafios que colocam em risco a vida da criança, colocam em risco a saúde. Isso que é perigoso. Então tem que ver isso. A televisão, ela tem todo um cuidado, né, do conteúdo que vai ao ar, não tem excessos, eles veem o que pode pôr no ar e o que não pode em determinado horário, mesmo que hoje em dia não tenha mais a classificação indicativa vinculada com o horário. Hoje não tem. Por exemplo, um programa mais 12 para 12 anos pode ir de manhã, mas acontece que desde que tiraram a vinculação do horário, a responsabilidade do conteúdo apresentado recai sobre as emissoras, recai ao bom senso das emissoras sobre o que podem e o que não podem colocar no ar. E elas não são irresponsáveis de colocar qualquer coisa. Por exemplo, um filme para maiores de 18 não vai passar 8 horas da noite. Então tem todo um cuidado que, por exemplo, o TikTok não tem. O TikTok não tem aquele cuidado de restringir conteúdo impróprio para criança, entendeu? Então eu acho que sim, a televisão é útil, mas precisa ajustar isso aí da publicidade infantil, porque houve um excesso de restrição e precisa sim voltar a publicidade como forma de informação, porque a criança, quando ela crescer, ela vai se tornar um adulto, ela vai entender o que é não, o que é sim, entendeu? E é isso, gente. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. O vídeo ficou mais longo do que eu costumo gravar, mas eu precisava comentar a respeito. E eu acho válido que a publicidade infantil ela não seja proibida. Falam que foi regulamentada, mas ela foi, digamos, meio proibida. Mas eu tenho certeza que tudo vai se resolver. Vão encontrar um caminho para que façam uma publicidade consciente e responsável. E quem sabe, né, com isso, os programas infantis possam voltar, as crianças possam voltar a ter o prazer de ver televisão de novo, né, ver os desenhos. E é o que eu torço bastante para acontecer, que os programas infantis voltem. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.